Oi, gente, meu nome é Kevin. Vou estar apresentando para vocês um seminário sobre memória virtual e sua importância na arquitetura de computadores. Então, a gente vai estar explorando, né, o conceito de memória virtual, que é uma técnica essencial na arquitetura de computadores que permite otimizar o uso da memória e melhorar o desempenho dos sistemas. Deixa eu passar aqui o slide. Então, o que é uma memória virtual? É uma técnica que cria a ilusão de espaço de memória maior do que o fisicamente disponível. Permite que o sistema operacional e aplicações utilizem mais memória, melhorando o desempenho e a capacidade multitarefa. Então, a memória virtual, como o slide está falando, ela vai vir a ser uma técnica que faz o sistema operacional acreditar que há mais memória disponível do que realmente existe. Isso é fundamental para rodar múltiplos aplicativos ao mesmo tempo e para lidar com programas grandes, permitindo que a memória física seja utilizada de maneira mais eficiente. Então, popularmente falando, a memória virtual é uma roubadinha, né? Para que a gente consiga fazer mais coisas. E então, daí a gente parte para o funcionamento da memória virtual. E aí ele vai ser dividido em duas partes, né? O espaço de endereçamento virtual e a paginação. No espaço de endereçamento virtual, cada processo opera em seu próprio espaço de endereçamento virtual, que é isolado dos outros processos. O sistema operacional usa tabelas de páginas para mapear endereços virtuais para endereços físicos na RAM. E aí a paginação a memória virtual é dividida em unidades chamadas páginas, geralmente de tamanho fixo, por exemplo, 4 KB. A RAM é dividida em blocos do mesmo tamanho, chamados frames. E aí tem a troca, né, que é o paging. Quando a página necessária não está na RAM, ocorre uma falha na página. O sistema carrega uma página do armazenamento secundário, que no caso é o disco, para a RAM e pode mover páginas existentes para o disco para liberar espaço. Então, o conceito, né, de memória virtual divide a memória em duas unidades chamadas de páginas e de RAM, como o slide mostrou. E a RAM é dividida em frames. Quando um processo precisa acessar dados, o sistema usa uma tabela para poder mapear os endereços virtuais para a memória física, né? Se a página necessária não está na RAM, ela é carregada do disco e uma página existente pode ser movida de volta para o disco. É isso aí só se for necessário. Esse processo é conhecido como troca ou paging, que foi justamente o último tópicozinho aqui que estava no slide. E aí a gente pode partir para a parte da segmentação, né? Na segmentação ocorre uma divisão de memória em segmentos de tamanho variável. E os segmentos correspondem a unidades lógicas, código, dados, essas coisas. Cada segmento vai possuir um endereço base e um comprimento, permitindo acesso eficiente a dados do código. Então, a segmentação é uma abordagem alternativa à paginação. Em vez de dividir a memória em blocos de tamanho físico, a segmentação usa segmentos de tamanho variável, que podem corresponder a diferentes unidades lógicas, como funções ou blocos de dados. Cada segmento mapeado para a memória física por uma tabela de segmentos, né? Então, isso acaba oferecendo mais flexibilidade e permite um gerenciamento mais dinâmico da memória. Então, perceba que a segmentação tem lá as suas vantagens. E aí, partindo para o foco dessa apresentação, que é a importância da memória virtual, a gente tem a expansão da memória, né? Aumenta a quantidade efetiva de memória disponível para aplicações além da RAM física. Tem a proteção de memória, garante que processos sejam isolados, prevenindo acessos não autorizados entre processos e melhorando segurança. Vamos ter eficiência, otimiza o uso da RAM ao manter apenas as partes mais necessárias nos programas na memória física e facilita o desenvolvimento, que no caso vai fornecer espaço de endereçamento contínuo e independente para cada processo, simplificando o desenvolvimento e execução do software. Então, a memória virtual permite que os sistemas operacionais utilizem mais memória do que a RAM disponível. E isso é essencial para a execução de vários aplicativos simultaneamente, como eu falei no começo da apresentação, e para programas grandes, né? Além disso, melhora a segurança ao isolar os processos e aumenta a eficiência ao otimizar o uso da RAM. Para desenvolvedores, a memória virtual ela vai acabar proporcionando um espaço de endereçamento contínuo e simplificado, facilitando a criação de software. Então, a gente faz computação, a memória virtual é importantíssima. E aí, na conclusão,
A gente pode concluir que a memória virtual é uma técnica crucial que expande a capacidade de memória de sistema e melhora a eficiência geral. O gerenciamento de páginas e segmentação ajuda a otimizar o uso de memória e proteger processos. O impacto é significativo na eficiência e segurança dos dados modernos, né, dos sistemas modernos. Então, só para ler aqui os dois tópicos, a memória virtual é essencial para ampliar a capacidade de memória e melhorar a gestão de recursos. E ela tem técnicas de gerenciamento, como paginação e segmentação, que são fundamentais para a eficiência e produção da memória. Bom, gente, essa foi a apresentação. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau.